Isso, ó. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui para dar mais um início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Já temos aí alguns irmãos entrando na nossa live. Irmã James, irmão Luiz, que Deus abençoe seu dia. Um dia aí o sol já está raiando. Já estamos aí dando início à nossa aula. Nosso professor já está preparado aqui. Deus venha abençoar o dia dos irmãos, possa derramar as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesta manhã, neste domingo, e que venha ser um aprendizado da palavra de Deus nesta manhã. Irmão Bruno Monteiro, que Deus abençoe o seu dia. Vamos estar estudando hoje, nesta manhã, irmãos, a lição número 8, dia 24 de maio de 2020. Graças a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando, vão compartilhando, para que mais vidas possam alcançar e ser abençoadas através do ensinamento da palavra de Deus. O presbítero irmão Zé Costa, Deus abençoe seu dia, está conosco também. Vamos estar lendo aqui também o nosso textual, está em Efésios capítulo 2, no versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém, meus irmãos? Já vamos estar passando aqui para o nosso professor, vai estar orando. O irmão Daniel ali do Umbará vai estar transmitindo nesta manhã a aula para nós essa manhã. Aparecida Damas, que Deus te abençoe, irmã Aparecida. Que seja uma manhã de bênção na tua vida. Irmão, vamos estar orando e já passando para o irmão Daniel, que estará dando a nossa aula, professor do Ensinai aqui na nossa congregação. Tem sido bênção aqui, abençoando as nossas vidas, tá bom? Amantíssimo Deus, querido Pai, te louvamos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, pelos irmãos que já estão conosco, assistindo essa live, ó Pai, da Escola Bíblica Dominical. Venha abençoar poderosamente, ó Pai, a todos que estarão participando. Que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos, que possa ser um aprendizado da tua palavra. Pai querido, eu peço a tua graça, a tua bondade sobre nós, ó Pai. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Irmãos, irmão Daniel, com a palavra. A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesta nova modalidade, né? Sabemos que é por pouco tempo, logo o Senhor estará pondo fim neste tempo que estamos vivendo e voltaremos às normalidades. Mas sabemos, irmãos, também, eu creio que todos pensam assim, que neste tempo que estamos vivendo, Deus tem um propósito, tem objetivos. Não esqueçamos que esse tempo é pedagógico. Então vamos tirar o máximo de lições e vamos aplicar, né? Porque como estava conversando com o irmão Rodelei e os demais irmãos, já conversei, precisamos voltar deste momento mais avivados, valorizando mais o sagrado, valorizando mais a nossa família, a casa do Senhor, a nossa comunhão com os outros. Então, que o Senhor nos abençoe, que logo voltaremos às atividades com suas normalidades. Eu cumprimento a todos, minha gratidão ao irmão Vederley pelo convite, minha gratidão ao pastor Leandro por nos confiar o seu púlpito, minha gratidão a Deus pelo privilégio de lhe servir, estar aqui para atender os irmãos e junto, crescermos junto na graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E quero estender, irmãos, também o meu cumprimento aos irmãos do Ensinai, né? Ao qual temos aprendido tantas lições com todos eles ali e temos praticado em nosso viver diário. E além de aprender com cada um deles, temos feito grandes amizades para a glória do Senhor.
Então, o ensinar é uma extensão da EBD, né? Por isso eu creio que, assim como os alunos da Escola Bíblica estão acompanhando essa live, os alunos do Sinai também estão esperando o momento de voltar. Vamos continuar orando, que Deus já sabe o dia que vamos voltar, mais avivados, com mais fome pela sua palavra. Então vamos à lição de hoje, irmãos. Lição 8, né? Do nosso tema principal, que estamos estudando a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição abençoada aqui que estamos estudando. E hoje estamos na lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma primeira palavra que já a respeito do próprio título da lição, veja bem que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é edificado nos apóstolos, no fundamento deles. Então, qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Os apóstolos e profetas não são o fundamento, mas puseram o fundamento, que nós conhecemos muito bem. Quem é esse fundamento? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é o fundamento sobre o qual os apóstolos foram postos. Então, o objetivo geral da nossa lição é Cristo, nosso fundamento, nossa pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, pedra basilar, né? Então vamos estudar sobre a nossa rocha. Sem Ele, irmãos, não estaríamos aqui, não teríamos o privilégio da salvação e todas as bênçãos que a acompanham. Me acompanhe na verdade prática da nossa lição e logo após estaremos lendo também as leituras bíblicas em classes, né? Se você não tem a sua revista, ainda dá tempo de adquirir. Porque lições preciosas vamos estar extraindo daqui. Assim como já extraímos até aqui, né? Até a lição 8. Diz assim a verdade prática, irmãos. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. As leituras bíblicas em classe se encontram em 2 textos da Bíblia. O primeiro texto é Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e o segundo texto, fazendo paralelo com ele, está em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Vamos ler? Diz assim o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, a partir do 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Então, irmãos, vamos estar estudando uma lição abençoada, baseada nessas 2 passagens bíblicas.
Eu creio que o Senhor já está nos abençoando, vai abençoar cada um que acompanhar este estudo bíblico, porque toda honra e glória e louvor é para Ele. O Senhor conhece a necessidade de cada um e estará suprindo nesta manhã. Eu creio, e você pode receber a sua vitória também pela fé. Aleluia. Vamos lá, irmãos, a nossa introdução da lição de hoje. Na introdução, ele fala um pouco sobre a lição passada que estudamos. Ele começa falando da lição passada e já introduz a lição que estaremos estudando hoje, né? Traz um breve relance. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, nossa lição, irmãos, tem 3 tópicos, cada um contendo alguns subtópicos, sempre desenvolvendo sobre o mesmo assunto. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. E terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Nesta nova modalidade, irmãos, sabemos que existem várias dinâmicas, né? Várias maneiras de ensinar. E nesta nova modalidade que temos passado uns dias, a gente sempre tem que procurar frisar o máximo que a gente pode da aplicação pessoal, porque é um momento sensível que estamos vivendo. O máximo que tivermos de tirar de aplicação pessoal do que estamos estudando, como aplicar hoje, é melhor. Sabe por quê? Porque senão saímos da classe com muita informação e pouca formação. E muita informação, irmãos, corremos o risco de, se não anotarmos essas informações, esquecermos. Mas quando parte para a prática, a possibilidade de guardarmos é maior. Então vamos estudar, mas sempre fazendo a aplicação pessoal. O que significa esse estudo? Essa passagem para mim, para nós, hoje. Então sempre estarei lendo a lição, para sempre ganharmos poder de síntese. Isso significa você não sair da linha de raciocínio. Nós temos uma linha de raciocínio a ser traçada. Se começarmos a inventar história, vamos sair do assunto e não voltar mais, e o tempo corre, né? Então, sempre lendo a revista, comentando, para a gente alcançar o objetivo principal, né? Que é ser a glória do Senhor, que é ser a nossa edificação. Então, vamos lendo, explicando e aplicando, irmãos. Lendo, explicando e aplicando para o nosso maior proveito. Amém? Vejamos lá o nosso tópico 1. Ele continua falando sobre a lição passada, né? Está dando uma introdução para agora entrar na lição atual, para a gente relembrar algumas coisas que ele falou da lição passada e entrar na lição atual. O santuário judeu, né? Primeiro subtópico. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, conforme 1 Reis, capítulo 8, 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Está vendo que ele está falando da lição passada? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Veja bem, neste primeiro subtópico, vamos fazer as seguintes considerações, de maneira breve, para procurarmos comentar todos os tópicos. Esses subtópicos.
Quando o autor está falando aqui do templo, é o templo que Davi sonhava construir, mas sabemos que ficou para Salomão. E essa vaidade que os judeus tinham, com uma certa razão, né? Porque foi através dele, irmãos, que veio a palavra que estudamos. Foi através dele que veio o Salvador. Eles desprezaram, mas nós não. Graças a Deus que aceitamos o Salvador. Mas o propósito de Deus para Israel ainda não terminou. Muito em breve, irmãos, Deus vai tratar com aquele povo. Exatamente quando ele levar a sua igreja, ele vai começar a tratar de uma maneira mais próxima o que não terminou com Israel. Glórias a Deus. Então, o comentarista Douglas, o pastor Douglas Batista, está falando do templo, né? De Davi, que Davi sonhava em construir, mas ficou para Salomão. E existia essa rivalidade, essa vaidade da parte dos judeus, porque só eles tinham privilégio. Mas aqui fala que Jesus derrubou a parede. Glórias a Deus. E de ambos os povos fez um, que hoje somos a igreja. São apenas pinceladas, porque estudamos na aula passada, para a gente estar dando continuidade. Outro ponto a considerarmos é sobre, quando ele fala aqui, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Irmãos, às vezes tem irmãos que, por uma falta de compreensão, quando lê a abolição das leis, coloca toda a lei no mesmo pacote. Aqui está falando, irmãos, das leis que Jesus aboliu, as leis cerimoniais. Então, isso significa que a lei, como princípios éticos e morais, permanece para sempre. Essas leis o Senhor não aboliu, ele aboliu as leis cerimoniais, tá bom? Então vamos gravar isso, aprender direitinho para a gente não cometer erros. Assim, o templo judaico perde sua relevância. O que era feito no templo? Todo aquele sacrifício, leis cerimoniais, isso que perde a sua relevância. O templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Esse novo conceito a gente vai falar bastante dele, principalmente no terceiro tópico, que fala de maneira específica. Onde que é o santuário do Senhor hoje, né? Então vamos lá para o segundo subtópico do primeiro tópico, que diz assim: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando esse reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Está vendo? Conforme Reis, 1 Reis 8:27. E reafirma a instrução de Estevão em que, olha o que Estevão disse, inspirado pelo Senhor: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme Atos 7:48 e 17:24. Desse modo, os crentes judeus ou gentios, um só povo, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Irmãos, não podemos esquecer da nossa caminhada com Deus, que temos muitos privilégios, e como temos. Mas, irmãos, o que estamos esquecendo, que não deveríamos e não podemos esquecer de maneira alguma, é que assim como temos privilégios, também temos responsabilidade. Você já pensou na responsabilidade que é ser templo do Espírito Santo de Deus? Você tem cuidado desse templo? Prossigamos. Em que eles são pedras vivas, em um edifício espiritual. Somos pedra. O Senhor é a pedra principal, pedra angular, pedra de esquina, pedra basilar. Nós somos pedras vivas, conforme escreveu Pedro, que compõem essa grande estrutura que o Senhor tem formado.
esse grande edifício, né? Até o dia da sua volta. Aqui há um pensamento de um grande professor da Bíblia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, comentando sobre o andar de Deus com a humanidade através dos séculos. Comentarista por nome Wisby. Ele tem um comentário muito interessante sobre o andar de Deus com a humanidade. Me acompanhe, por gentileza. Ele diz assim no seu comentário aos Efésios: no livro de Gênesis, Deus andava com seu povo, mas em Êxodo decidiu habitar com seu povo. Deus habitou no tabernáculo até que os pecados de Israel obrigaram a glória a partir. Posteriormente, Deus habitou no templo, mas infelizmente Israel voltou a pecar e a glória partiu outra vez. A próxima habitação de Deus foi o corpo de Cristo, que os homens pregaram numa cruz. Hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, o templo de Deus. Não habita em templos construídos por mãos humanas, nem mesmo nos templos da igreja. Antes, habita no coração dos que creram em Cristo e na igreja como um todo. O alicerce da igreja foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas no Novo Testamento. Jesus Cristo é o fundamento e a pedra angular. A pedra angular é responsável pela integração da estrutura. Jesus Cristo uniu judeus e gentios na igreja. Glórias a Deus. Agora veja bem o que o Senhor fez por mim e por você. Essa referência ao templo era significativa tanto para os judeus quanto para os gentios da igreja de Éfeso. Os judeus se lembrariam do templo de Herodes em Jerusalém e os gentios pensariam no grande templo de Diana. Um dia os dois templos seriam destruídos, mas o templo de Cristo permanecerá para sempre. Lembra que Jesus falou? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Espírito Santo realiza essa obra pegando pedras mortas do poço do pecado. Aqui ele lembra o Salmo 40, versículo 2, né? Nos tirou de um lado, nossos pés estavam num saco de lodo. Imagine, irmãos, a nossa situação espiritual. E nos coloca sobre uma rocha. Que é essa rocha? A rocha que estamos estudando nesta manhã. Dando-lhes vida, nos tira desse saco de lodo, e nos dá vida e colocando-as com todo o amor no templo de Deus. Esse templo é bem ajustado, o corpo de Cristo, de modo que cada parte cumpre o propósito determinado por Deus. Olha, irmãos, durante a história da humanidade, o investimento de Deus por nossas vidas, Ele nunca nos abandonou. Agora, sempre lendo, comentando e aplicando, os irmãos lembram que lá está escrito em Deuteronômio. Algumas passagens estarei lendo, outras citando, porque não dá para ler todas. Mas o que é para a gente levar muito a sério nesta manhã é que lá em Deuteronômio 32:15 diz que Israel desprezou a rocha da sua salvação. Automaticamente já vem uma aplicação para mim e para a sua vida. E como nós estamos lidando com a nossa rocha? Com a rocha da nossa salvação, que é muito bem explicada através da Bíblia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estamos, irmãos, edificando a nossa vida espiritual? É nessa rocha? É nessa rocha? Porque na hora do desespero que realmente se manifesta em quem estamos edificando a nossa vida espiritual. Prosseguindo, irmãos, para o subtópico número
3, a pedra angular. Então veja bem que a nossa lição aqui fala de pedra angular, para não haver uma confusão. Pedra angular, pedra basilar, pedra principal, né? Mas todas as pedras são a mesma pedra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedra angular, subtópico número 3 do tópico 1, falando do edifício espiritual. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Monólito aqui está falando de uma grande pedra, né? Uma pedra de grandes proporções, uma rocha. Então imagine, irmãos, se essa pedra de esquina tinha esse comprimento, imagine a sua estrutura. Então, toda essa linguagem que Paulo fala de maneira figurada tem uma importância. Ele sabe da grandeza do edifício que é a igreja. Por isso que ele usou objetos da sua época que pudesse mais se aproximar da realidade que ele queria passar para a igreja. Cristo, nossa pedra angular, nossa rocha, onde todas as pedras vivas que são nós, a sua igreja, são compostas uma por uma, ajustadas pelo Espírito Santo, e o templo vai crescendo com beleza, né? Com beleza. E assim o nome dele, que a igreja é dele, será glorificado em nossas vidas. Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se de esquina, cabeça de esquina, conforme o Salmo 118, está na nossa revista aí, ó, 118, 22, ele mesmo afirmou, o Senhor Jesus, ser a cabeça da esquina, conforme Marcos 12, 10, está vendo? Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos 4:11. Essa referência, quem falou que Jesus é a pedra principal foi o próprio Pedro. Alguém que ainda tem aquela interpretação de que Pedro é a pedra, vamos estudar melhor a Bíblia. Não. Aqui é o próprio Pedro reconhecendo em Atos. E lá nas suas epístolas ele fala mais sobre a pedra angular, pedra principal, pedra de esquina, é o próprio Senhor Jesus. Então, o próprio Pedro está afirmando, eu não sou a pedra, conforme muitos de vocês estão confundindo, conforme Mateus no capítulo 16, versículo 18. Não, a pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele cita Atos 4:11 e 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. A passagem que lemos, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Veja bem, irmãos, que ali nessa passagem de Mateus capítulo 7 e o versículo 24 em diante, fala de duas construções diferentes, mas veja bem que os detalhes que fala sobre rios, chuva e ventos, que de maneira simbólica está falando de várias adversidades diferentes, e essas adversidades diferentes vêm para os dois homens de maneira igual. A diferença estava em que rocha ele estava construindo a sua casa. Aquele prudente construiu na rocha que é Cristo. O imprudente, insensato, construiu na areia.
Que rocha tem areia? Aí na hora da adversidade, com certeza, uma das casas iria cair. Foi o que aconteceu. E é exatamente, irmãos, aqui que a gente vê a realidade de muitos dos nossos irmãos. Quando vem uma adversidade, a maneira que nos manifestamos revela aonde estamos edificando a nossa casa, na rocha ou na areia. Como você tem aproveitado esse tempo que estamos vivendo? Está com medo? Desesperado? Isso é humano, é normal, mas tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que passar segurança para o meu lar, para a minha casa, e não desespero, não ansiedade. Irmãos, tem um lado humano que a gente se entristece pela calamidade, pela pandemia, mas nós temos que colocar acima do nosso lado humano a nossa fé. Há um Deus todo-poderoso cuidando de tudo e de todos, que nada acontece sem o seu querer e sem o seu saber. E Ele não permite que nada aconteça sem que Ele tenha propósito. Há um propósito nesse tempo, há um propósito nessa calamidade que venhamos aprender. É um tempo pedagógico, irmãos. Aprendamos e aplicamos em nossa vida. Vamos lá para o nosso tópico de número 2. Só vou estar lendo a síntese do tópico 1 para a gente adentrar já no tópico 2. A síntese, o resumo do tópico 1 diz assim: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. É nele, irmãos, que temos que edificar a nossa casa espiritual. E assim temos certeza que Ele será o nosso refúgio e fortaleza. Irmão, socorro bem presente. Não é adiantado nem atrasado, socorro bem presente na hora da angústia. Você que está passando um momento difícil, coloque a sua fé em Deus, a sua segurança na rocha da nossa salvação. Por mais que esteja dificílimo, irmãos, mas estamos firmes na rocha. Ele não permite que nada aconteça se a nossa estrutura aguentar. Fique calmo, esse tempo vai passar. Você vai cantar o hino da vitória e o nome do nosso Deus será glorificado. Não se desespere, põe a sua fé em ação. Tópico de número 2 diz assim: o fundamento dos apóstolos agora, Agora ele vai citar um pouco sobre o ministério apostólico e profético. O conceito de apóstolos, subtópico 1 do tópico 2. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Aqui ele já deixa claro, o que significa a função de um apóstolo. Enviado para uma missão, mensageiro da mensagem. É interessante, irmão, já no primeiro ponto aqui do tópico 2, deixar claro, nas palavras do editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, Dr. Donald Stamps, ele diz assim, os apóstolos originais não têm sucessores. Então não precisa falar mais nada, irmãos, Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. Então o que você vê por aí, tome cuidado. E outra coisa, a mensagem dele está de acordo com o que estamos aprendendo aqui? For enviado para uma missão dada pelo próprio Senhor e tem pregado o que? A mensagem do Senhor ou a mensagem deles? Tome cuidado, porque está claro o que estão pregando. Tudo, menos o que foi pedido para pregar, Então isso aí está claro que esses apóstolos que estão aparecendo por aí têm pouco de Deus. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. A preocupação do apóstolo, tá vendo? Tem que ser a mesma do seu Senhor. Salvação de almas, irmãos. Não é o que estamos vendo. Está claro.
né? Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja nesse aspecto. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo, diretamente por Cristo, para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, apóstolos, irmãos, ficou entre os 12, né? Ficou entre eles. E Paulo, com certeza, se considerava e também se encontrou com o Senhor, se considerava um grande apóstolo, e foi, porque o Senhor chamou para isso. Mas veja bem a mensagem principal do apóstolo, enviado com uma missão específica, ganhar almas para Cristo. Enviado com uma missão específica, pregar a mensagem de Cristo, irmãos. Não é a minha mensagem, né? Não é a mensagem que estão surgindo por aí de autoajuda, de autoenganação, né? Agora inventaram por último aí um tal de coach gospel. Irmãos, tome cuidado, vá a fundo, estude a fundo isso aí. Você vai perceber que são ciladas para nos tirar do foco principal, a palavra. Glórias a Deus. Subtópico número 2 do tópico 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, conforme Atos 2,42 e 2 Timóteo 3,16. Então veja bem que a ênfase aqui estava no que eles ensinavam, irmãos, não é no mensageiro, é no que eles ensinavam. Hoje estamos invertendo, né? Estamos invertendo as coisas. Não importa o que eu prego, capricho na minha imagem. Que é isso, irmãos? Deus não chamou para isso, não. Deus não chamou para isso, chamou para pregar a sua palavra. A minha imagem vem em segundo plano. Estamos invertendo isso aí e cometendo desvios, infelizmente. Então, prosseguindo aqui, irmãos, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, conforme passagens, tem várias aí para a gente acompanhar, não dá a ler devido ao tempo, não dá para ler. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, conforme Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Irmãos, a mensagem tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica. Você pode ver que algumas igrejas que estão criando invenções não têm permanecido de pé. Invencionices que eu não sei de onde aprenderam, mas que não têm atraído. Eles criam essas invencionices, essas aberrações, em nome de atrair almas, mas, infelizmente, quando atrai, tem que manter pelo que atraíram. E às vezes o que atraíram não é a palavra. Não é a palavra, sabe? É maneiras de ser, maneiras de cativar. E de repente, aquela isca que você usa, você tem que manter, senão não fica. E é, às vezes, um alimento, irmão, prejudicial para aquelas almas. Estão crescendo, mas de maneira prejudicial. Um crescimento no sentido de inchaço, que é doença, não é crescimento saudável. Então, veja bem, quando saímos da palavra, podemos até atrair pessoas, sabe? Com o nosso jeito fácil de lidar. Às vezes tem pessoas que têm facilidade de atrair pessoas, de cativar pessoas, mas é com a palavra
ou é com o meu jeito engraçado, com piadas sujas? Irmão, isso aqui não cabe na igreja. E muitos têm chamado isso até de ministério, sabe? Atraindo a multidão por piadas sujas. Aquela multidão vem te ouvir para ouvir as piadas sem graça que você conta. E a palavra onde ficou? Tomemos cuidado, irmãos. É a palavra, o testemunho dos profetas. A palavra, o testemunho dos profetas. E dos apóstolos, que estamos aprendendo. Que automaticamente, quando você fala que o testemunho dos profetas é a palavra, está se referindo ao próprio Cristo, a nossa rocha. E o fundamento é o próprio Cristo, o fundamento dos apóstolos. A doutrina, tudo volta para o próprio Cristo, a nossa rocha, a nossa salvação. Subtópico 3 do tópico 2. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina, irmãos. Está vendo? Volta sempre para a palavra. A ordem da frase, o destaque aqui é saber se eram profetas do Antigo ou do Novo Testamento que Paulo estava se referindo. Então ele explica aqui, a ordem da frase em Éfeso 2:20, apóstolos primeiro e profetas depois, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado retivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem, isto é, completam o alicerce da Igreja de Cristo. A ênfase aqui que ele dá aos profetas, que vêm depois dos apóstolos, referindo aos profetas que são do Novo Testamento, é que eles ainda existem hoje, irmãos. E se você for se aprofundar mais no assunto, subsídios, irmãos, temos demais para enriquecer as nossas aulas. Mas o tempo não nos ajuda para trazer tudo. Então, se você for procurar subsídio no próprio livro que o autor escreveu, o próprio livro do Eliana Cabral, que também escreveu sobre Efésios, tantas fontes, irmãos, que temos, mas precisamos só dar pinceladas, não dá para trazer tudo, senão precisamos do dia inteiro, né? Mas temos muitas fontes para enriquecer as nossas aulas. E se aprofundando aqui sobre esse tópico, a ênfase que ele dá nos profetas que são do Novo Testamento é que eles ainda existem hoje. E o Eliana Cabral dá um destaque em especial para que os profetas não venham cometer exageros, excessos. Infelizmente, tem passado, ainda existe, mas pouco, já existiu mais. Profetas, irmãos, colocando as suas visões, as suas visagens, suas revelações, seus revelamentos acima da própria palavra. Então o pastor Eliana Cabral, ele destaca que o profeta ainda existe hoje, mas tem que estar enquadrado na palavra. Tá bom? O que eu falar como profeta tem que submeter à palavra. Infelizmente, por meninice, falta de querer crescer na graça do conhecimento, há profetas que muitos se excederam, colocando que a última palavra era dele, não era de Deus, que esse revelamento que ele teve está acima da própria palavra. Então, o cuidado aqui é que o profeta seja maduro, equilibrado. Não estamos dizendo que você não teve uma visão de Deus, que Deus não falou em seu coração. Estamos dizendo para você ter cuidado com uns excessos. Não colocar a sua palavra acima da palavra do Senhor. Jamais cometa esse erro, tá bom? Então vamos lá para o nosso tópico 3, para concluirmos a nossa lição. Edificados para a morada de Deus. Agora vamos falar de uma maneira mais pessoal, para mim e para você, tá? A responsabilidade que temos por ser templo do Espírito Santo. Irmãos, essa manutenção tem que ser diária.
Você sabia que na palavra oração existe 3 palavras conjuntamente na palavra oração, que nós devemos levar muito a sério essas palavras, irmãos? Oração significa, sabe o quê? Adoração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, reverência. E em terceiro lugar, devoção. Adoração, reverência e devoção. Então, irmão, essa manutenção como templo do Espírito Santo em nossas vidas tem que ser diária. Vamos lá aprender um pouco sobre o que é ser templo do Espírito Santo. Edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Veja bem aqui, vamos destacar a palavra que se repete mais de uma vez aqui nesse subtópico, irmãos. A palavra ajustado. Ajustagem, ajustar. Quem trabalha na área da metalúrgica, ou até na área de construção, sabe muito bem o que é isso. E os demais também, porque hoje a informação é muito prática, né? O que é ajustar? Colocar algo que se encaixe com perfeição em um lugar. E quando não está bem ajustado, você às vezes precisa fazer alguns ajustes, né? Tirar algumas rebarbas para encaixar, porque se você encaixa com rebarba, vai machucar o outro item que está ali, vai danificar. E essa função de ajustagem no corpo de Cristo, no edifício que estamos estudando, irmãos, é a função do Espírito Santo. Nos ajustar nesse edifício, como pedras vivas que somos. E para sermos ajustados, irmãos, depende da nossa vontade também. Sabe, da nossa vontade. De deixar ele, às vezes, usar uma lixa um pouco mais grossa, fina para acabamento, às vezes dói um pouco mais, mas eu preciso me ajustar ao corpo de Cristo para melhor lhe servir, irmãos. Não é para melhor me aparecer, para melhor lhe servir, me encaixar no seu corpo. A palavra de destaque aqui é ajustagem. A função do Espírito Santo, nos ajustar à maneira que nós permitimos, nos ajustar no corpo de Cristo. E veja bem aqui que ele coloca passagens nesse subtópico que fala de tolerância para com os mais fracos. Se eu não sou ajustado no corpo de Cristo, como que eu vou ter essa tolerância? Se eu acho que só eu vou entrar no céu pela minha santidade, que tipo de tolerância é essa que eu estou tendo com meus irmãos fracos na fé? Ao invés de ajudar, estou provocando situações para ele, o irmão fraco na fé, se escandalizar mais ainda. Tolerância, irmãos. Tolerância vem junto, sabe de quê? De maturidade. E para nós alcançarmos a maturidade, temos que ser ajustados. Permitir que coisas que estão nos atrapalhando de ajustar, de sermos ajustados no corpo de Cristo, nesse edifício maravilhoso que Ele tem construído até o dia da sua volta, eu tenho que permitir Ele trabalhar na minha vida. Sabe aquelas rebarbinhas que ficaram lá do mundo? Não, mas isso aqui eu não posso tirar. Mas está atrapalhando a sua caminhada com Deus. Você tem que tirar, deixar o Espírito Santo te limpar por completo. Estamos falando, irmãos, que somos templo do Espírito Santo. Então tudo que há em mim, em nós, tem que glorificar o seu santo nome, irmãos. Você lembra que Paulo falou aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para quê? Para a glória do Senhor. Aí o Dr. Shedd, comentando esse versículo, ele diz assim, ó: tudo que fazemos, profanamos
ou glorificamos o nome do Senhor? Aí a decisão fica por cada um de nós. Mas, irmãos, a nossa intenção tem que ser a mesma do salmista, lá no Salmo 103, o que ele disse? Tudo que há em mim, espírito, alma e corpo, glorifique a Deus. Afinal de contas, nascemos de novo. E quando nascemos de novo, o que diz a Bíblia? Tudo se fez novo. Pedro, falando de santidade, ele fala santidade só em uma área da vida? O que ele fala lá? 1 Pedro 1,15. Sede santos, como é santo o vosso Deus, em toda, olha lá o ênfase no todo de novo, toda a vossa maneira de viver, separados, irmãos, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, em toda a nossa maneira de viver. Como você tem aproveitado esse tempo longe da casa do Senhor? Você esqueceu que você é a casa do Senhor? Prestemos atenção, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Veja a responsabilidade dessa manutenção diária, oração, adoração, reverência com o santo e o sagrado e devoção diária, Bíblia, oração, contato. Somos de cima, busquemos as coisas de cima, como disse Paulo aos Colossenses no capítulo 3. Prossigamos para encerrarmos, irmãos. Subtópico 2 do tópico 3. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior do lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Um lugar que era privilegiado só para o sumo sacerdote. Mas no tempo que estamos vivendo, olha o privilégio que temos, irmãos. Mas não esqueçamos, é privilégio e responsabilidade. Chegar à presença do Senhor, ser templo do Senhor, é privilégio, irmãos, e responsabilidade. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3,16, que já citamos. Separado do pecado, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade. Citamos também 1 Pedro 1,15. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, irmãos. Então, quando a gente repete algumas coisas, não é porque esquecemos que falamos. Não, isso aqui tem a ver com a didática do próprio ensino. A repetição é a alma do ensino. Quanto mais você repete, mais será lembrado, até você gravar na sua mente. Então, mais uma vez, irmãos, não esqueçamos do privilégio que é ser templo do Espírito Santo, mas da responsabilidade que temos dessa manutenção diária, porque se permitirmos que coisas de fora venham, isso vai ser prejudicial. Daqui a pouco estamos mais no Egito do que em Israel, e os irmãos sabem o resultado que foi para eles, quando eles tiveram saudade do Egito, né? Irmãos, que Deus nos guarde, que venhamos lembrar cotidianamente, continuamente, da nossa responsabilidade como templo do Espírito Santo. Você já leu na Bíblia que o Espírito Santo é sensível? Você já perguntou para o Espírito Santo que você anda vendo diante dessa tela, se ele tem se agradado? Irmãos, o Espírito Santo é sensível. E tudo que pensamos, falamos ou olhamos, ele nos avisa. Ele nos avisa, isso não me agrada. Isso não pega bem para você que é pregador, que é ensinador da minha palavra. Ele fala, irmãos, e ele insiste conosco. Ele nos dá todo dia uma chance. Então tomemos cuidado. Tomemos cuidado do que estamos vendo. O que estamos deixando entrar pela porta dos nossos olhos para contaminar a nossa alma, tão limpa pelo Espírito Santo. Tomemos cuidado, irmãos. Privilégios e responsabilidade.
por sermos templo do Espírito Santo. Subtópico número 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Glórias ao nosso Deus para sempre. Mais uma vez, esses 3 subtópicos. O tópico 3, ele fala sobre o ser templo do Espírito Santo, morada de Deus, a responsabilidade que temos, porque precisamos ser separados. Santo significa separado, mas não separado no sentido de se isolar, separado no sentido de parecer para o mundo, refletir o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, que somos sal do mundo. Alguém disse, com certeza isso é verdade, que o mundo, irmãos, não apodreceu ainda, sabe por quê? Por causa do sal da terra, que é a igreja, somos nós. Então precisamos conservar esse sal em nossa vida, porque Jesus falou, se esse sal não for conservado, não for na medida certa, o que vai acontecer com esse sal, irmão? Se torna insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens, irmãos. Que Deus nos guarde nesse tempo difícil. Não esqueçamos da nossa identidade, irmãos, como cristãos. De que maneira estamos aproveitando esse tempo em casa, com a nossa família, ouvindo louvores, lendo a Bíblia, falando das coisas do Senhor, a oportunidade que temos com os nossos vizinhos. Estamos indo no embalo, está difícil mesmo, né? Ou estamos falando, não, está difícil para o mundo, mas quem tem Cristo, dias melhores virão. Para o mundo, irmãos, biblicamente, está apenas se cumprindo o que Jesus falou há tantos anos atrás, né? Para o mundo, e não vai melhorar. Agora, para nós, irmão, é esperança, a qualquer momento o Senhor vai nos tirar. O espaço da igreja no mundo cada dia tem diminuído, irmãos. Então se prepare, nos preparemos para esse grande encontro com o Senhor e uma vida eterna com Ele, de paz, de verdadeira alegria, sem dor, conforme a palavra nos promete. E o que Ele prometeu, tanto no passado, irmãos, nada deixou de se cumprir, e no presente não tem deixado de se cumprir. E a respeito do futuro não será diferente. Ele vai fazer tudo conforme o seu eterno propósito, porque Ele é Deus, poderoso, soberano, digno de honra e glória. É a nossa majestade, a nossa rocha. Conclusão da nossa lição: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. É a palavra que tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando até o dia da volta do Senhor, irmãos. Para concluir, eu vou ler um pensamento que eu escrevi aqui a respeito dessa rocha eterna. Um comentarista da Bíblia muito bom nos seus estudos, ele fez um estudo sobre Cristo como a rocha. E ele traçou, desde o Antigo Testamento até os tempos que ainda virão, Cristo como rocha. Veja bem que interessante, para o nosso conhecimento, crescimento, edificação,
Porque esse crescimento, como diz a nossa lição, irmãos, não terminou. Ele é contínuo. Vai depender da nossa manutenção diária, de querer que o Espírito Santo trabalhe cada dia para melhorarmos como servos, melhorarmos como filhos, né? Como servos, como obreiros da sua casa, como pai lá do meu filho, como esposo, melhorarmos. É possível, mas através de nos disponibilizarmos para o Espírito Santo fazer a obra completa. Amém? Então veja bem o que disse o Dr. Scofield a respeito de Cristo, a nossa rocha. O assunto principal que estudamos nesta manhã. Ele diz assim: Cristo é a rocha ou pedra, ferida para que o Espírito da vida possa fluir dele a todos que beberem, conforme Êxodo 17:6. Para a igreja é o fundamento e a principal pedra da esquina, conforme Efésios 2:20. Para os judeus em sua primeira vinda ele foi pedra de tropeço, conforme Romanos 9:32 e 33. Conforme falamos, eles desprezaram a rocha da sua salvação. Para Israel, em sua segunda vinda, será a pedra angular de remate, que está lá em Zacarias 4:7. Para o poder mundial gentil, será a pedra cortada sem auxílio de mão, que está em Daniel 2:34. No propósito divino, será a pedra que depois da destruição do poder mundial gentil, se tornará grande e encherá a terra. Daniel 2:35. Para os incrédulos, será a pedra esmagadora do juízo, que reduzirá a pó aqueles sobre os quais cair. Confira Mateus 21:44. Para nós, rocha, pedra da nossa salvação, em quem estamos edificados, porque somos pedra viva. Mas quem despreza-o, quem não quer lhe aceitar, tem esse direito. Mas saiba que para esses ele será pedra de juízo, aos quais esmagará. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pensemos mais na responsabilidade que temos diante do Senhor. Privilégios são muitos, mas esqueçamos das responsabilidades diárias de melhorarmos. Principalmente quando temos o manual por excelência em nossas mãos, é possível melhorarmos em todas as áreas. Agora, basta queremos e fazermos a nossa parte. Estarei encerrando com oração. O irmão Vanderlei pede para avisar que logo mais à noite terá um grande culto abençoado na presença do Senhor, com o departamento da família. Então, não esqueça de acompanhar essa live logo mais à noite com o departamento da família. Assim como todos os demais cultos nessa nova modalidade, será uma bênção e edificará vidas, e continue compartilhando, falando do amor de Deus, irmãos, testemunhando das maravilhas que Ele fez e continuará fazendo em nossas vidas. Vamos orar, que Deus abençoe a todos de uma maneira toda especial. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na Sua presença estivemos nesta manhã para falar da Sua palavra e contar, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem operado em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos ensinado neste momento que estamos vivendo. É um momento pedagógico, mas sabemos que há um Deus todo-poderoso ao qual cremos. Que nada, Senhor meu Deus, acontece sem o seu querer e sem o seu saber. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, tem nos guardado, nos abençoado e nos ensinado neste tempo. Continue nos usando, nos abençoando, Senhor, para que continuemos firmes na Sua presença, proclamando a Sua palavra, aproveitando esse meio que é uma bênção, Senhor meu Deus, as redes sociais, mas para falar da Sua palavra, da Sua salvação, da nossa rocha eterna, em que estamos firmes e jamais seremos abalados, Senhor, porque Tu és poderoso. Abençoe o pastor Leandro, todos os seus obreiros. Abençoe a família, Senhor meu Deus, que congrega aqui no Dom Bosco. Abençoe cada um, Senhor meu Deus. Supra as suas necessidades, sejam elas em que área for, espiritual, emocional
ou física. Visite o seu filho, a sua filha que de repente nesse momento está enfermo. Cure, Senhor meu Deus, e o teu nome seja glorificado através deste milagre. Nós reconhecemos a sua onipotência, onipresença, onisciência, Senhor. Por isso te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estudar a sua palavra, de explicar a sua palavra, de aplicar a sua palavra, para que ela venha a ser uma realidade em nossas vidas. E assim, Senhor meu Deus, o que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, seja uma realidade em nossas vidas, que não sejamos ouvintes esquecidos, Senhor, mas praticantes da sua palavra, e que estejamos edificando a nossa casa espiritual na rocha da nossa salvação. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.